Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, só para ficar um pouquinho claro, tá? O dia de quarta-feira, normalmente, nós falamos de séries ou de documentários. E esse, né, é o caso, obviamente, e vamos falar, então, da série do Dahmer. Só que só para algumas pessoas entenderem, pessoas que de repente não sabem, né, como funciona o Quarta Séries. O Quarta Séries eu trago um resumo geral aí da série, independente da quantidade de episódios, do início ao final, tá? Então, só para deixar claro, não é para contar a verdade, né, original ou como cada coisa foi conduzida, porque cada pessoa, cada diretor vai conduzir a série com um olhar de uma forma diferente. Foi o caso da série do Dahmer, que foi dirigida, sim, pelo Ryan Murphy, o mesmo diretor de American Horror Story. Então essa série, ela ficou ali com o jeito, né, obviamente do próprio diretor, a atmosfera e tudo, é tudo bem diferente. É bem interessante mesmo, eu amei a série, então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, eu vou tentar passar o máximo possível para vocês aí de história, de informação, que possa caber em um vídeo. Provavelmente a gente vai estourar o tempo aí de 1 hora, mas eu vou tentar fazer todo o possível. Então, é isso, deixa o like, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro eu queria dizer que a trilha sonora dessa série é fantástica, assim como várias, né, das séries do Ryan Murphy. American Horror Story é muito boa em relação também a essa parte toda aí de trilha sonora, porém, né, tinham muitos elementos, encontrei ali vários elementos ali que lembram um pouco a direção do Ryan Murphy, mas eu percebi que ele levou isso de uma forma bem mais limpa. A série, ela vai levando você para frente e para trás, né, passado, aí vai levando você para 1981, vai levando você para 1960, vai levando você para 1977, porque também vão passar ali de acordo, né, com a série, alguns outros, né, vai sendo mencionado ali outras pessoas ali conhecidas por terem feito coisas horrendas, como o Gacy, né, o palhaço, e também o Ed Gein, que deu origem ali, inclusive, ao Norman Bates. Mas voltando aqui à história do Dahmer, né, do Jeffrey Lionel Dahmer. Então, o Jeffrey Lionel Dahmer, que era filho do Lionel e também da Joyce. No primeiro episódio, o Dahmer, ele já está morando num prédio, então num apartamento ali, um apartamento numa região que você percebe ali que só moram pessoas negras e que o lugar é totalmente assim desprovido de policiamento e interesse da parte da polícia. Antes da gente ficar aqui pensando e matutando, né, quão, né, ruim é esse serial killer, que isso todo mundo sabe, a gente também fica muito a par de quantas vezes ele poderia ter sido parado se a polícia, né, esquecesse que ele era branco. E isso é uma coisa que grita na série, porque por diversas vezes ele poderia ter sido preso, mas ele não foi. E isso é o que faz várias famílias, né, fez com que várias famílias ali processassem a prefeitura, processassem as pessoas que começaram a fazer material sobre o Dahmer, e inclusive uma das famílias está processando o próprio documentário da Netflix, porque não suportou ali a representação dela, né, ali no filme. Porque a questão é o seguinte, todas essas séries que levam o nome de serial killers, que levam o nome dessas pessoas aí, eles acabam sendo a estrela, né, e as pessoas que perderam a vida na mão deles, no caso as suas vítimas, elas são coadjuvantes, e a série mostra isso muito bem. Então no primeiro ali, logo no primeiro episódio, você percebe, a série ela tem uma atmosfera escura, né, então você percebe o Dahmer entrando nesse apartamento fétido que ele mora, no número 203 de um prédio chamado Oxford, em Willoughby. Ele tá lavando as mãos, e as mãos dele, obviamente, estão sujas de sangue, né, então a gente começa a ver ele fazendo, né, algumas limpando as suas mãos e tudo mais, e depois a gente vê também uma interação dele com uma moradora do prédio, que vai ser uma pessoa bem importante na série, que é a Glenda. E a Glenda, ela vai reclamar justamente com o Dahmer sobre o cheiro, né, que vem do apartamento dele, porque o apartamento da Glenda era bem ao lado do apartamento do Dahmer, então tem aqueles dutos de ventilação e o cheiro, obviamente, acabava indo para casa dela, né? Então, como ele fazia todas as estripulias dele dentro do apartamento, aquilo tinha um cheiro que vocês, né, não preciso nem dizer, ali caía todo tipo, né, de material biológico das pessoas que ele acabava ali aprontando. A ideia ali dá quase uma falsa ideia de que ele queria criar zumbis. Seria mais ou menos isso, pessoas que nunca iam embora. Só que eu fui descobrindo, a gente vai descobrindo ao longo, né, da própria série,
que ele sempre joga essa coisa de ninguém me ama, ninguém fica comigo, ninguém me quer, mas isso é tudo uma historinha, né, para boi dormir. Isso era uma forma dele manipular também as pessoas. Ninguém fica comigo, ninguém gosta de mim, então o único jeito que eu tenho de ficar com as pessoas é se elas não estiverem mais vivas. E essa construção ela vem sendo feita dentro da série de uma forma aí bem interessante. Só que ela já começa, né, um pouco tensa, assim, já começa com os momentos basicamente do Dahmer sendo preso, porque se reclama, né, desse cheiro, a Glenda reclama do cheiro que tá vindo do apartamento dele, e ele fala que ele gosta muito de costeletas de porco e que a família dele mandou muita carne para ele que acabou se estragando no congelador, mas que ele já jogou fora, mas devia ter ficado alguma coisa, ou teria sido o cheiro dos peixinhos no aquário que haviam ali morrido. Acontece o seguinte, ele coloca no aquário um tipo de peixe que aqui no Brasil a gente chama de beta, eu não sei se lá fora tem o mesmo nome, e esses peixes você não pode colocar 2 no mesmo aquário, e ele colocava ali mais do que 2 no mesmo aquário, porque ele gostava de ver os peixes brigarem até ficar apenas um único peixe, e também não se preocupava em recolher o peixe falecido de dentro, né, desse aquário. Então ele começa a dizer que foi um fungo que deu na água e que no final de semana ele vai cuidar daquilo. O que a gente não sabe quando a gente vê a Glenda ali, né, naquela hora, falando com um Dahmer de 31 anos, é que a Glenda por um ano já estava ligando para a polícia porque ela não aguentava o mau cheiro, ela ouvia barulhos, ela ouvia choro, ela ouvia grito, ouvia serra e o cheiro era insuportável. Só que por um ano ela foi ignorada pela polícia, ninguém quis saber do que estava acontecendo, muito menos mandou uma viatura para checar. E adivinhem por quê? Porque ela morava em um bairro que a polícia nem simplesmente olhava para o Dahmer quando morava lá e dizia: o que um garoto como você está fazendo aqui? Como você, né, branco. Então ali seria um lugar que ninguém tinha muito interesse em saber o que rolava ali dentro. Afinal de contas, eram pessoas negras, quem é que ia se importar? Então o que aconteceu foi o seguinte, né, ele sai naquele dia, começa a beber e vai a uma boate. Nessa boate, ele vai encontrar um rapaz e esse rapaz vai sair com ele, porque o método do Dahmer é o seguinte, ele dopava as vítimas, então ele colocava alguma coisa ali na bebida, né, colocava uma substância na bebida e deixava essa pessoa tonta, como se essa pessoa, ela não tinha condição nenhuma de reagir, ele era super covarde. E depois que a pessoa tava desse jeito, ele acabava então, né, tirando a vida dessa pessoa, normalmente apertando o pescoço dela. O que ele fazia depois é que era problemático, mas com essa pessoa, com esse rapaz que ele acabou pegando, não foi desse jeito. Ele tentou fazer todo o ritual maligno dele, né, de levar o rapaz para o lugar, fazer o rapaz beber ali algum tipo de bebida batizada, porém, né, o rapaz não estava tonto o suficiente, os dois chegam a lutar e ele consegue fugir, só que o rapaz ele já estava com a parte ali de cima da roupa, sem camisa ali e também com a algema, né, na mão, porque o Dahmer tinha colocado a algema nele. Outra coisa muito importante também é o seguinte, ele tinha percebido que tinha alguma coisa errada com a bebida, então ele não tinha bebido tanto. E quando ele foge, né, ele começa a correr, ele percebe o mau cheiro no apartamento assim e diz que não podia ficar lá porque ele estava fedendo demais. Só que o Dahmer, ele dizia para as pessoas que ele era fotógrafo e que ele queria, na verdade, tirar fotografias, né, dessas pessoas. Só que não era isso, obviamente isso era só uma forma de levar as pessoas. O Dahmer também era gay, então ele frequentava bares gays. E aí a gente tem um outro problema. Eles eram homens negros e gays, então isso também fazia com que a polícia quisesse ainda mais distância. Bom, só que acontece que nesse dia não era dia dele morrer. Não era mesmo, então o que ele vai fazer na verdade é abrir uma caixa gigante, uma caixa de Pandora gigantesca, onde vai mostrar tudo que o Dahmer fez, aprontou e seria ali, então, o fim do Dahmer. Então, o primeiro episódio começa com o fim do Dahmer, porque afinal de contas, esse homem vai conseguir fugir, ele vai conseguir chegar até uma viatura policial, a mesma viatura que teria sido chamada diversas vezes e ignorado os chamados, e basicamente não perguntou o nome do rapaz, quase o prendeu, o tratou mal e ele estava lá algemado. Acharam que até o jeito que eles falam com o rapaz, parece que eles tratam o rapaz como se o rapaz estivesse fugindo, porque teria feito alguma coisa para alguém e não que ele era a vítima. E eles só foram até o apartamento do Jeffrey Dahmer para poder checar, porque afinal de contas eles não estavam acreditando no que estava acontecendo e acreditaram na verdade que poderia ter sido
talvez até o contrário, né? Esse rapaz teria feito alguma coisa de mal pro Dahmer. Só que quando chega no local, a polícia sente o cheiro, né, assim de fora. A polícia consegue sentir o cheiro do próprio corredor. O rapaz tá esperando do lado de fora. A polícia pergunta se ele quer entrar, ele fala que de jeito nenhum. E esse rapaz tinha visto coisas. O rapaz tinha conseguido ver vários utensílios estranhos, serras, coisas ali esquisitas e ácido. Ele tinha um tambor azul, como se fosse um cooler de cerveja gigante. Bom, muita gente vai deixar de usar cooler depois disso. E ali ele colocava ácido, que era para poder dissolver a carne, né? Então ele tinha algumas coisas ali que depois vai ser listado pela polícia. Quando eles chegam no local, eles começam a sentir aquele cheiro e começam a olhar as coisas, até que a polícia começa a se tocar que na verdade tinham muitas coisas, né, naquele lugar, só que aí já passa o Dahmer preso, tá? Então o Dahmer tá preso, eles dizem pra ele, cara, você tem ideia do que a gente encontrou no seu apartamento? E eles começam a listar que eles tinham encontrado crânio na geladeira, né, cabeça na geladeira, tinham também encontrado 4 dorsos nesse ácido que ele teria colocado dentro do tambor, órgão genital dentro da geladeira, também teriam ali outras partes, né? Então, não precisa dizer também que existia carne para consumo, e isso vai ser uma coisa que vai ser levada aos poucos dentro da série, e é interessante de dizer que pelo menos, né, tiveram o cuidado, eu achei isso muito bom, de não colocar isso explicitamente, mostrar explicitamente o que ele estava fazendo com as pessoas. Dava-se a entender, mas você não conseguia ver a cena. Eu achei isso pelo menos um pouco respeitoso, né? Aí no mínimo, né? Pelo menos. Mas aí o que acontece? E dizem também, né, pro Dahmer, fala, olha, o negócio é o seguinte, a gente também tem outras coisas, né, tem ali um esqueleto completo, que já teria sido de outras pessoas, que ele teria trabalhado, entre aspas, no corpo dessas pessoas, existiam muitas coisas ali. Então eles começam a falar com o Dahmer, e o Dahmer, ele diz que ele não quer um advogado não, ele sabe que ele tem o direito, mas ele não quer um advogado, ele vai contar toda a história para os policiais. Então, teoricamente, tudo que está sendo passado na série é o Dahmer que está contando. Então, nessa hora, eles ligam também para o Leonel. O Leonel é o pai do Dahmer. E o Leonel, ele tem uma reação ali estranha quando a polícia repete essa lista macabra que ele tinha de coisas dentro do apartamento dele. O pai não sabe como reagir, porque no fundo o pai sempre desconfiou. E foi um momento bem difícil para o Leonel. Enquanto isso, o Dahmer, ele tá falando, tá contando ali para a polícia tudo o que aconteceu. Então ele vai contando e isso vai se alternando entre passado e presente, vítima a vítima e assim por diante. Então eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Para isso não ficar estranho, para vocês conseguirem entender de uma forma assim mais cronológica. Eu vou contar a infância, eu vou contar o meio de vida dele e eu vou contar o fim, porque assim eu consigo englobar tudo e vocês não se perdem. Sabemos como começa a série, com ele sendo preso, e vai ser também durante esse período que ele vai estar preso que a gente também vai ficar sabendo aí como foi a infância dele. Não dá para saber se ele relatou de fato isso para a polícia ou se saiu em algum livro ou até mesmo no livro que o próprio pai dele tentou escrever, porque muita gente surfou nessa onda, inclusive o pai dele. Mas vamos lá. Tudo começa no dia 21 de maio de 1960, quando o Dahmer, ele nasce. O Dahmer, ele era filho do Lionel junto com a Joyce. A Joyce, é tão estranho falar a Joyce, né? Eu sou Joyce. E a Joyce, ela não queria, né, assim, ela não tinha essa vontade de ter filhos. Na verdade, o Lionel, como marido, era um grandíssimo de um babaca, tá? Não dá pra dizer que ele era assim como pai, porque existe uma diferença entre marido ruim e pai ruim, só que ele era um marido bem ruim. Então, ao que tudo indica, tá? A Joyce, ela sempre fez uso ali de substâncias para controle ali de humor e alguns controles ali, né, que na época era muito desenfreado também o uso aí de substâncias aí para regular o humor, ansiedade e tudo isso. E parece que ela fazia utilização disso na gravidez. E não existia em 1960 muito controle ou aviso com relação ao perigo, né, da utilização disso. Então a Joyce, ela se sentia extremamente deprimida quando ela ficava grávida, e era aí que o consumo então desses comprimidos aumentavam. E nós vamos saber disso, na verdade, conforme ela vai tendo outros filhos. Então o que vai acontecer é o seguinte: ela tem o Dahmer cresce, era um garoto ali bem até, né, comum, só que ele era um garoto introspectivo, né, quando era pequenininho.
usava óculos, não era muito querido dentro do colégio, as pessoas achavam ele esquisito, e existe uma cena icônica na série, assim, pra mim, pra mostrar, assim, a infância dele, quando todos os alunos do colégio levam pra professora uma maçã, e ele vai num rio e pega vários girinos e coloca num vidro e fecha e leva de presente para a professora. E aí depois disso, né, a professora não sabe o que fazer com os girinos e um aluno olha aquilo e começa a dizer quão bizarro é o Dahmer. Então ela fala que ele só precisava de um bom amigo e que ele poderia melhorar. E esse garotinho aí pede, né, os girinos que ele teria dado para a professora. Quando ele percebe que o garoto tá com os girinos ali brincando no pátio, ele fala que aquilo ele deu para a professora, o que ele estava fazendo com aquilo. E o garoto diz para ele que a professora deu para ele, então agora era dele. Lógico que o Dahmer, já pequeno, não ia deixar por isso mesmo. Ele foi, seguiu o garoto, entrou na casa do garoto depois do colégio sem ninguém perceber. Pegou os girinos de volta e levou até o rio. E aí nesse momento você para um pouco, dá meio que uma tensão, você fala, bom, eu acho que ele vai soltar, né, no rio. Só que não, ele coloca alguma substância química ali dentro, uma substância escura ali dentro, não sei se era píchano, eu não consegui saber o que era, não dava para saber, só que os girinos acabam então morrendo. Então você vai vendo assim, já que ela não quis, né, ela se desfez do meu presente, então eu vou destruir o meu presente. Você também percebe que ele não conversa, ele não fala muito com a mãe dele, ele não é de falar muito, né? E com a mãe dele é menos ainda, e a mãe dele era muito problemática. Então, tem um dia que ele chega do colégio ainda pequeno e ele encontra, né, o irmãozinho dele ali chorando muito, como se fosse ali naqueles chiqueirinhos para criança, e quando ele olha, a mãe dele, ela está ali, né, desacordada, com comprimidos ao seu redor, e quem chama a ambulância de forma assim como se fosse um adulto é o próprio Jeff Dahmer. Então ele chama, né, a ambulância chega e eles tentam convencer o Lionel de que na verdade ela tentou tirar a vida dela, só que o Lionel diz que tudo aquilo era frescura e coisas para chamar a atenção. Então esse era o cara, e ela também era uma pessoa difícil porque ela não conseguia encontrar ajuda, né? Ele também não facilitava a vida dela em absolutamente nada. E o Jeffrey também não conseguia se ligar a ela. E depois, futuramente, a gente vai perceber que tanto o pai quanto a mãe nunca sentiram muita vontade de estar perto do Jeffrey. Nunca sentiram mesmo. E o pai acabava fazendo isso. Então o pai começou a fazer o quê? Tentava fazer umas coisas com o filho. Primeiro, que o casamento vivia sempre por um fio. O pai sempre queria largar a esposa, aí a esposa engravidou de novo, dizia para o médico o quanto ela odiava estar grávida, que ela não gostava de ficar grávida, que ela não via a hora daquilo passar, ela continuava tomando medicamentos. Ela foi, uma vez o Lionel passou de carro e viu ela num ponto de ônibus, assim, de camisola e no meio da neve, assim, sabe? E grávida de 26 semanas. Então você vai percebendo que a relação ali era muito difícil ali entre o casal. Porém, os dois ainda ficaram casados até o Jeffrey ter por volta ali dos seus 17 para 18 anos de idade, tá? Mas ela não suportava aquela vida. A vida dela era insuportável para ela, ela não conseguia ter ajuda. Só que o pai, ele tentava interagir com o Jeffrey, ele tentava mostrar pro Jeffrey coisas legais, só que essas coisas legais eram estranhas também, só que você não vai adivinhar que você tem um filho, né, que de repente pode utilizar uma coisa tão, de repente, inofensiva que você está mostrando para ele em algo tão asqueroso futuramente. Por isso que eu digo, não interrompam atividades com os filhos de vocês, apenas observe, porque se for para podar tudo, fica difícil. Veja só, o garoto começa a ter ali algumas, né, começa a ter vontade de ver ali alguns animais que estavam sem vida e tal, e fazer perguntas até inteligentes, como ele, né, acabou perdendo, né, a vidinha do gambá, por exemplo. Tem um dia que morre um gambá embaixo da casa. Aí o pai vai tirar, porque aquilo fede, então tira, né, o gambá. E o Jeffrey fica encantado com aquele gambá. E o pai começa a explicar coisas e conta para ele de um experimento que foi feito na escola quando ele era criança, onde eles acabavam removendo um pedaço do cérebro do sapo. E depois que removia aquilo, o sapo não sentia nada. Porém, mesmo sem sentir nada, o instinto de sobrevivência dele era tão grande que quando eles colocavam um algodão com ácido, ele começava a espernear. Então aquilo foi uma coisa que o Jeffrey guardou com ele, e ele era super pequeno.
E aí o pai, vendo que ele tinha interesse, né, ali com os animais e tudo mais, o pai achava que ele ia ser um médico, um cientista futuramente, o pai começa a ensinar taxidermia para ele. E também ali, eles, na história original, eu não gosto de fazer isso, mas na história original diz que o pai ensinou ele, né, a limpar ossos. A série não mostra isso, a série mostra o pai ensinando ele a limpar os animais, obviamente, né, para começar a taxidermia, e ensinando taxidermia, é o que passa na série, tá? Por isso que eu digo, pode ter diferença sim, eu tô contando a série. E ali eles começam a fazer o quê? Ter uma rotina muito bizarra, porque pai e filho acabam andando pelas estradas recolhendo tudo quanto é tipo de animal que eles encontram que foi atropelado, levando para o porão para fazer taxidermia. E aquilo era uma coisa que deixava a Joyce, a mãe do Jeff, totalmente irritada, porque ela dizia que aquilo era asqueroso, aquilo era bizarro, aquilo era nojento, e aí o pai mandava ela calar a boca, era um tremendo inferno. Depois o tempo vai passando, eles começam a pescar, e ele já é um rapaz, e aí ele começa a fazer perguntas de garotas, aquelas perguntas assim bem, sabe, misóginas ali para ele, e fazer alguns, porque ele começa a perceber que o Jeffrey, ele tem alguma coisa diferente, tá? Então ele começa já, você percebe que ele tá forçando a barra porque ele quer saber se o filho dele é gay. E sim, o Jeffrey é gay. O Jeffrey nunca se relacionou com uma garota ali, pelo menos dentro da série, em nenhum momento, em nenhum nível, nenhum grau. Então ele tenta sempre desconversar, sabe, do pai, mas o pai, ele consegue fazer tudo parecer assim desconfortável também. Eu senti isso, por exemplo, quando ele tá colocando uma minhoca no anzol, ele chega e fala que tem que colocar, na verdade, aquela minhoca, né, pelo bumbum, pra gente não falar outra coisa, e espetar, e ela vai se machucar e vai ficar pra frente e pra trás. Então isso é uma coisa que, assim, tem uma conotação estranha quando você escuta, né, ali um pai falando, aí diz assim, ai, de repente pode ser uma menina, né, então aí a gente não tá colocando exatamente, né, ali no bumbum dela e tudo mais, e isso é nojento. Então, bastante essa parte, né, da pescaria de colocar a minhoca, eles pescam os peixes e na hora de limpar, o Jeffrey acaba em excitação quando ele começa a ver o pai limpar o peixe, ver as vísceras do peixe, aquilo era tudo muito brilhante para ele, era tudo muito interessante, e ele começou de fato a ficar mesmo ali, né, ali, daquele jeito, com o que estava acontecendo ali com os peixes, assim, ele estava de fato excitado. Então ele sai dali e ele começa depois, todas as vezes que ele tenta, até mesmo se dar prazer, né, se auto dar prazer, ele lembra dessas partes, né, dessas vísceras, dessas coisas, então era assim que ele conseguia chegar lá, quando ele estava se tocando, tá? Se ele tivesse com uma revista de mulher, ele não conseguia, e aí no meio disso também vinha uma briga, depois da briga ele voltava pro quarto, pensava nas vísceras e conseguia chegar lá. Até que isso vai para um outro nível também, por quê? Vai acontecer um divórcio, tá? Então eles vão se divorciar, tanto a Joyce quanto o Lionel, e aí o que vai acontecer é o seguinte, eles tinham uma casa e a Joyce, ela vai pegar o filho mais novo, ela vai embora e vai deixar o Jeffrey sozinho, ela não quer ficar com o Jeffrey, ela diz, eu deixei uma panela de ensopados e você se vira. O pai culpa a mãe por ter feito isso, por ter deixado o menino sozinho, porém o pai também não estava em casa, o pai estava namorando já, inclusive já tinha arrumado a próxima esposa, que seria a madrasta do Dahmer, e volta para casa 3 meses depois, só que 3 meses depois o Dahmer já tinha tocado o terror. O Dahmer já tinha começado a beber muito, ele sempre bebeu muito, ele bebia até no colégio, ele já tinha feito a sua primeira vítima, onde ele tinha também colocado os ossos dentro ali de um forno para poder facilitar, né, essa parte de jogar, né, o pó do osso ali pelo quintal e ninguém descobrir. Então isso é uma coisa que aconteceu quase que não tão sem querer, porque ele primeiro começa a ficar um pouco neurótico com o corpo, então ele faz muito exercício, ele faz, né, muita coisa, começa a olhar algumas pessoas, é que ele encontra um rapaz que estava indo para um show, esse rapaz vai para casa dele, e quando chega lá, ele não vai dar carona, obviamente, porque ele vai dopar, e vai ser a primeira vez que ele vai usar essa forma de dopar, né, e quando a pessoa estiver ali quieta,
ele vai acabar ali, e ele sempre fazia isso sem roupa, tá? Então ele tirava a roupa dele, tirava a roupa da pessoa normalmente, e ali ele segurava, asfixiava a pessoa e depois ele acabava desmembrando, assando, fazendo ali o que desse ou o que ele achava interessante. E aí tudo isso vai sendo uma escalada, ele faz isso primeiro e aí depois ele, né, dá fim a absolutamente tudo. Só que nessa época ele era extremamente jovem e ele bebeu bastante e saiu com as partes desse homem ali pela estrada para poder desovar em algum lugar. A questão é o seguinte, a polícia para ele, só que o policial diz para ele que sabe que ele bebeu demais, ele estava dirigindo e que aquilo era proibido, ele não podia fazer aquilo e que ele ia ter que multar e também recolher o carro e talvez até entrar em contato com os pais. A questão é que ele diz o seguinte, que ele não vai ferrar a vida do garoto por causa de um excesso de velocidade e um pouco de álcool e que ele também vai conseguir uma hora se encontrar e tudo isso vai passar e ele não vai sujar a ficha do garoto por causa de uma coisa tão boba. Só que no porta-malas dele tinha um corpo. Então a gente já percebe aí os erros da polícia. E ele volta para casa, não sabe o que vai fazer, então ali ele vai, né, arrumando os jeitos de conseguir se livrar. Porque ele vai morar em várias casas, tá? Isso é uma coisa bem interessante. O pai, vamos colocar assim, que também não queria ele na mesma casa, né? O pai também não queria ele na mesma casa. Então o pai vai colocando ele ali em lugares. Ele chega, né, num determinado momento, ele diz, você já se formou no colégio com médias péssimas, mas ele se formou. Ele diz, e agora tá na hora de você ir para a faculdade. Então ele diz que não se inscreveu em nenhuma e o pai diz que vai colocar ele em uma faculdade lá num outro estado, acho que no estado de Massachusetts, desculpa se me falhou a memória, mas manda ele para essa universidade, era uma universidade de ciências. Quando chega na universidade, ele simplesmente não frequenta as aulas. O pai é chamado e o reitor da faculdade diz, olha, ele não frequenta as aulas e ele era extremamente estranho. Ele estava ali, né, simplesmente andando pelo campus, daqui a pouco ele parava no meio de uma escada, colocava a mochila dele do lado e começava a fazer flexão, assim, na escada. É totalmente, assim, fora de órbita. E aí ele acaba sendo expulso, né, da universidade. Só que a impressão que dava, na verdade, é que ele fazia de propósito. Ele fazia aquelas coisas para ser expulso. Ele parece que gostava dessa forma que o pai dele tinha de sempre ter que estar procurando alguma coisa para ele fazer, quase como se fosse assim, estar atrás dele, sabe? Era uma forma também de manipular o pai dele. E ele sempre dizendo que ele não conseguia se encaixar, que todo o problema era a bebida. O pai dele pegava no pé dele desde cedo por causa de bebida. Então ele sempre tinha esse jeitinho de o meu problema é muito sério, só que o problema dele ia além da bebida. E a bebida pode causar muitas coisas numa pessoa e não as coisas ali, né, que o senhor fulano lá fazia. No meio de toda essa bagunça que é a vida dele, o pai vira para ele e diz, agora que você está expulso da universidade, você vai pro exército. Então joga ele no exército e aí ele começa a ficar ali fazendo alguns cursos que levavam ali a medicina, né, um pouco de enfermagem, já querendo pular para medicina, só que o único interesse dele ali, e por isso ele estava fazendo o curso, era conseguir remédios, porque ele queria fazer coisas e ele viu que era fácil utilizando remédios. Quando ele chega nesse local, né, ele chega ainda, depois de um ano, vai, fala com o pai, diz que tinha, né, que estava fazendo ali a parte de medicina, de combate, o pai fica todo orgulhoso e tal, só que isso não dura muito, porque ele começa a utilizar essas substâncias nos colegas dele do exército, e uma hora alguém ia pegar, e foi obviamente o que aconteceu, porque aí passa o pai já trazendo ele de volta, falando um monte na orelha dele, falando que para ele já chega, e é nessa hora que quando ele diz para ele já chega, ele não coloca na casa dele para ele vigiar, ele coloca na casa da mãe dele. Então o Dahmer vai morar com a avó, e esse é um período que, na minha opinião, assim, fica forte, porque era a casa da avó, uma senhora bem idosa. Então ele chega lá e você percebe que não tem interação, ele sentava todas as noites ao lado da avó para comer, só que ele não conseguia demonstrar absolutamente nada com a avó ali, era como se fosse ela estando ali ou não, para ele tanto faz. Então ela dizia assim para ele, você não precisa ficar aqui comigo, ele dizia, não, eu não ligo. Não era como se fosse assim, não vó, eu quero ficar aqui com você, não é, eu não ligo. Realmente, ele não ligava assim, estar ou não estar, tanto faz. E é nessa hora que ele começa, né, ele arruma um emprego, ele começa a trabalhar com carnes e ele começa a querer aprender a arte, né, de ser açougueiro.
E eles dizem pra ele lá, o chefe dele diz que ele precisa comprar uma camisa branca. Então ele vai até uma loja de camisas, ele compra a camisa branca e quando chega no lugar, entre uma loja inteira, imagina o que ele ficou assim fissurado. Num manequim, um manequim prateado, tá? Um manequim masculino prateado que uma moça estava vestindo. Então ele se esconde na loja, espera a loja fechar para poder roubar o manequim e levar o manequim para casa. Ele monta o manequim na cama e assim passa a noite com o manequim, assim intimamente com o manequim. E aquele manequim era a total perfeição, até a avó dele pegar o manequim no dia seguinte. Foi um tremendo escândalo, ele xingou a avó dele dos piores palavrões que vocês podem imaginar, foi assim uma coisa horrível, tá? E a avó começou a perceber que ele era gay, começou a querer levar ele pra igreja, começou, né, a falar um monte de coisa lá pra ele. Depois, mais tarde, com medo, né, que a avó ou contasse pro pai, né, sobre o manequim e os xingamentos, ou mandasse ele embora, ele pede desculpa pra avó. Mas ele não estava se desculpando com a avó, ele não queria perder a casa e arrumar problema para a cabeça dele. E aí a avó diz para ele o seguinte, que tá tendo um festival no lugar, então por que ele não iria até lá, né? Ele gostava quando ele era criança, só que daquela vez tinha cerveja. E ele estava tentando, né? O pai tinha dito para ele que era para ele parar de beber. E aí, pela cerveja, ele vai até o festival. Só que no festival tem aquele jogo que você pega, né? Parece sei lá, um martelo gigante, assim, de força, não sei o nome do jogo, e vai, quem arremessar mais alto, né, ganha prêmio e tal. Só que de frente para esse jogo tinha, né, um manequim de novo, um boneco, assim, bem forte, segurando, assim, uns pesos, e ele começa a alucinar com aquilo, tipo, que é um cara, ele alucinava mesmo, ele tipo, parecia um cara, assim, seduzindo ele e tal, e ele começou a entrar nessa pira, ele começou a achar que ele estava sendo seduzido, só que ele vai acabar preso, porque aí quando a cena muda da loucura que está passando na cabeça dele e mostra a realidade, ele está com a calça abaixada, se dando prazer, né, com a mão em seu membro, ali no meio da feira, tá, mandando ver geral, e ele acaba sendo preso. Prisão que, obviamente, não deu em absolutamente nada, porque, sinceramente, nada com esse rapaz dava em alguma coisa. Só que as pessoas ficaram sabendo como ele era pervertido e esse tipo de coisa, porque ele estava fazendo aquilo no meio do parque de diversões, onde tinha criança e tudo mais. E aí, depois disso, né, ele acaba perdendo o emprego, fica ali, né, com a entrada, né, ficha na polícia e tudo mais. E ele vai vendo que ele consegue também se livrar fácil de algumas coisas. Começa ali uma saga, né, que vai ser interessante, porque ele começa a procurar outro emprego. E ele vai arrumar um emprego, ele vai acabar em vários, na verdade, mas tem um em especial. Ele vai achar um jornal que mostrava um rapaz que tinha sido enterrado naquele dia. Então ele pega o jornal e ele decide que ele vai até o cemitério desenterrar o rapaz, porque ele ainda encontraria a carne do rapaz fresca. Só que o solo estava duro, então ele não consegue. E ele disse que depois daquilo ele deveria ter conseguido, porque aí as coisas não ficaram boas. Ele começa a levar os rapazes para casa da avó, tá? Então ele leva os rapazes para casa da avó. Ele levava latinos, ele levava negros, ameríndios, ele levava pessoas asiáticas. Ele sempre iria, ele diz que iria pela beleza, né? Só que não era bem essa impressão que dava, não. Dava a impressão que ele ia para um lado ali que era um pouco mais desfavorecido ali socialmente, mas ele encontrava as vítimas dele, modus operandi o mesmo, bebida batizada, depois tira a roupa e depois acaba ali enforcando a pessoa. Só que ele começou a fazer coisas cada vez mais diferentes, assim, ele foi fazendo coisas diferentes, como por exemplo, começar a ficar com algumas partes, né, só que só tinha um problema. Ele já tinha usado o porão da avó dele antes, só que ele começou a usar mais vezes, porque esses caras começaram a aparecer lá. E aí ele começava a levar todo mundo pro porão da avó dele e tentar trabalhar esses corpos no porão. E ele fez isso o inverno inteiro. Só que quando chegou março, o tempo começou a ficar mais quente, mais úmido, e a casa da avó dele começou a feder, assim, feder literalmente, tá? Então, ela pede para ele olhar, ele diz que são as coisas de taxidermia dele, que ele já vai tirar tudo. Isso acaba numa confusão, porque ele pega um rapaz que está lá tentando ligar o carro, que estava saindo de uma boate gay, porque o Jeffrey, ele começa a frequentar
né? Várias boates, inclusive tinha uma que ele frequentava, onde ele chegou a conhecer um cara que também não deu muito certo, porque ele conheceu um cara, ele ficou com um cara a primeira vez, depois ele vai voltar na boate, ele vai ir arrumando outros caras, ele vai começar a dopar os caras e abandonar nesse hotel, em um hotel barra sauna, né, ali gay, que funcionava ali quase num complexo ali junto com a boate ali gay. Então ele vai começar a fazer isso com várias pessoas, e até o dia que ele vai acabar simplesmente sendo expulso, porque ele vai abandonar um rapaz lá, o rapaz vai passar mal e o dono do lugar vai ter que chamar o bombeiro. Então o rapaz quase acabou em óbito mesmo, então ele acabou sendo proibido de ir para esse lugar. Então ele começou a levar para casa da avó dele mesmo, né? Vamos para casa da avó. Então foram diversas situações, diversas pessoas que ele tirou a vida dentro da casa da avó. Inclusive ele disse para a polícia que ele percebeu depois que era mais fácil se você cortasse em 3, né? E aí você conseguia tirar com mais facilidade. Só que teve uma hora que a avó chamou o pai dele, e o pai dele percebeu lá embaixo, primeiro, o cheiro. Não é possível, um cheiro de animal não é o mesmo cheiro, é um cheiro muito diferente. E tem uma coisa que é interessante, eu já tinha ouvido que o nosso corpo, ele repele naturalmente. Você sente um cheiro ruim, pode ser um animal em decomposição, você acha ruim, você pode até tampar assim, mas quando é um cheiro mesmo, assim, um cheiro de decomposição humana, você é impelido, assim, a sair mesmo, você não fica, porque não é que seja tão pior, é porque o seu corpo, né, tudo dentro da gente coloca a gente meio que em alerta, não é um cheiro natural, porque é o cheiro da nossa espécie sem vida, então você meio que se repele disso, é uma coisa bem interessante. E ele vai fazendo isso dentro da casa, se desfazendo de tudo isso. Alguns ele vai jogar pelo quintal da avó, aí ele vai começar a utilização de ácido, aí ele vai começar a utilizar ali várias coisas, vai ser quando ele vai começar, né, a deixar as pessoas em partes, se é que vocês me entendem, porque não dá para falar tudo direito aqui nesse YouTube. E assim ele vai levando aí toda essa maluquice dele pra frente, até o dia que ele vai encontrar esse rapaz que eu tinha mencionado um pouco antes, que estava tentando ligar o carro dele e não estava conseguindo, e Jeffrey diz pra ele, cara, eu te ajudo, vamos lá, eu pego o meu carro, a gente, né, faz uma chupeta aqui no seu carro, e você consegue ligar o carro para ir embora. E o cara fala, não, tudo bem, então eu vou esperar aqui no meu carro enquanto você busca o seu. E ele fala, tá, mas você não quer ir comigo? O rapaz acaba indo. Chegando na casa, o rapaz pega, né, ele começa a oferecer bebida, o rapaz não quer. Começa a oferecer outra coisa, o rapaz não quer, o rapaz falando que precisa acordar cedo para trabalhar, até que ele oferece um café. E ele batiza o café do rapaz, o rapaz aceita o café. E ele batiza o café do rapaz. O rapaz começa a passar mal e ele já ia para as vias de fato de apertar o pescoço do rapaz. Acontece que a avó dele estava descendo a escada e pegou a cena estranha e perguntou o que ele estava fazendo. Ele diz, não, ele é só meu amigo, ele bebeu demais e tá passando mal, tô tentando ajudar. A avó não era burra nem nada, pegou um cobertor e disse que ia ficar lá a noite toda até ele melhorar e ia colocar ele num ônibus no dia seguinte para ele ir embora. A questão é o seguinte, a avó também estava com medo de muita coisa, principalmente que a polícia acabasse tendo que ir lá porque uma pessoa, né, negra estava na casa dela, tanto que ela diz pro Dahmer, agora você tem amigos negros? E aí ele diz para ela, vovó, nós não estamos mais em 1920. Então são cenas assim que a gente vai acabar pegando, até porque tem o contexto, né, o contexto da época. Acontece que a noite vai passar, ela vai passar e o rapaz ali vai ser colocado dentro de um ônibus, totalmente sem condições de estar dentro de um ônibus. Ele vai acabar num ponto final e o cara que estava dirigindo, o motorista, vai colocar ele para fora do ônibus, ele vai descer que nem um zumbi, vai andar ali pro meio de um mato ali e simplesmente vai cair. Quando ele acordar, ele está no hospital e uma enfermeira diz para ele que ele teve uma overdose. Ele diz, eu não posso ter tido uma overdose, eu não uso nada. Ela falou, mas ontem você usou? E aí ele conta do café, ele conta do Dahmer, ela diz para ele que ele precisa ir até a polícia e antes disso ele vai conversar com as pessoas ali ao redor que ele conhecia, se alguém conhecia o Dahmer, e é aí que ele vai saber que o Dahmer já tinha sido expulso daquela primeira sauna, tá? Que ele tinha frequentado ali um tempo e que ele era conhecido por dopar as pessoas. Então ele vai levar essa informação para a polícia vai checar na casa dele depois de muita insistência, mas não vai fazer absolutamente nada. E o rapaz diz, meu Deus, mas é só você ir perguntar para as pessoas, você pode parar isso, você tem que prender esse cara. E ele vira para o rapaz e diz,
Você deve saber que só porque ele tem uma passagem pela polícia não significa que todos os crimes a culpa é dele. Ele diz, mas eu não tenho passagem pela polícia, então eu não sei. Aí ele diz, mas você sabe como funcionam as coisas. Ele diz, então a palavra dele, um cara fichado na polícia, tem mais valor que a minha? E aí ele diz que não tinha nada, não tinha provas, não podia prender ali o Dahmer. É também um momento que a gente acaba vendo ali uma cena que também é bizarra, que é quando ele ainda tá morando na casa da avó e ele arruma um emprego numa clínica. E essa clínica ele teria que tirar sangue das pessoas, ou para exame ou doação. Eu acredito que eram aquelas clínicas que você doa sangue para receber dinheiro, né? E ele começa ali a tirar sangue das pessoas. E aí um dia simplesmente ele tá na casa da avó dele com 3 bolsas de sangue assim em cima da cama. E depois ele está cortando uma delas e bebendo no banheiro. Aquilo foi nojento. Ele vai acabar sendo acusado, tá? Vai ter um garoto que vai conseguir fugir. Então ele vai acabar saindo ali, tentando dizer que vai tirar fotografias de um garoto. Era um garoto menor. E ele acaba molestando o garoto. E o pai desse garoto era um asiático. E eles tinham chegado nos Estados Unidos. E o garoto, ele estava ali sem entender muita coisa, né? Só que o Dahmer já tinha dopado o garoto, já tinha feito algumas coisas e só não fez coisa pior, porque aquele rapaz que conseguiu fugir avisou a família, acabou interrompendo e não deixou o rapaz ir para casa, o garoto ir para casa com o Dahmer, porque senão as coisas poderiam ter sido piores. Só que a coisa chegou a um nível ali que deixou ele extremamente perturbado. No início nem dá pra gente imaginar o quanto, né, o Dahmer já tinha feito coisas com ele, mas depois a gente vai vendo ali quando o menino começa a ter uns pesadelos. Então nesse contexto aí, ele consegue basicamente salvar a vida do garoto, que corre para casa, não conta na hora o que aconteceu, o pai tá super nervoso, família super nervosa, até que ele conta pro pai, e o pai, ele faz sim uma queixa, e o Dahmer acaba no tribunal por ter molestado o garoto, e o garoto era menor. Então, quando ele chega no tribunal, o pai começa a falar, e pelo pai não ter domínio do inglês, o filho começa a traduzir, e o juiz está pouco se lixando. O juiz dá 1 ano de cadeia para o Dahmer, em liberdade condicional, diz que o Dahmer inclusive lembra muito o neto dele fisicamente e que tem certeza que essa fase ruim vai passar e que ele tem tudo para ser um ótimo garoto no futuro. Então ele vai ficar na condicional, ele só precisa trabalhar. E aí ele vai começar a trabalhar. Ele vai ficar livre, ele vai trabalhar, não vão fazer basicamente nada, tá? Porque afinal de contas ele parecia, né, ali o neto, né, do juiz. Então deixa ele solto. Dane-se que ele molestou um menor de idade, né? Então ele vai, arruma um emprego, porque ele precisava estar trabalhando, e quando passa esse período aí, se ele não estivesse trabalhando, ele teria que ser preso, então ele precisava trabalhar. Então ele começa a trabalhar, só que ele também perde o emprego, porque ele tenta roubar outro manequim, né? E acaba sendo pego dessa vez e acaba perdendo o emprego. E aí a hora que o pai escreve uma carta para o juiz pedindo para levar ele para reabilitação com álcool, porque a cadeia não seria o melhor lugar para ele poder ter, né, ali direito a um futuro digno e tudo mais. Na série não mostra direito se ele está saindo da cadeia ou do centro de reabilitação, porque meio que passa uma cena meio assim dual, não dá para saber de fato se ele estava mesmo numa penitenciária ou se ele acabou fazendo ali um tempo de desintoxicação de álcool, que é o que eu acredito que tenha acontecido. Passando essa parte, o pai diz que ele vai para casa, né, que eles vão ter uma última conversa basicamente ali com a avó, e o pai começa a perguntar coisas para ele, e o pai fica sabendo que a avó tinha dado para ele uma caixa do pai, né, do Lionel, dizendo que ali era a caixa das conquistas do pai dele, que o pai dele tinha caixas com medalhas, com papéis ali, com algumas coisas feitos ali do pai, que ela guardava com carinho, e deu essa caixa, né, pro Dahmer. E dentro dessa caixa o Dahmer guardou uma cabeça. Então, quando o pai pede para ele, fala para ele que quer a caixa de volta, que aquela caixa era dele. Os dois vão até o quarto, ele segue o Dahmer, e quando chega lá, o Dahmer diz que não tem a chave. Ele diz, não interessa, porque eu vou arrebentar isso aí de algum jeito, eu vou abrir essa caixa. Ele começou a dizer que tinha pornografia, com homens, que tinha coisas e tal, e o Dahmer lá, morrendo de medo, mas segurou firme e foi. Quando o pai saiu, ele deu um jeito de abrir, colocou um monte de revista de mulher lá dentro,
e disse: eu só não queria que a vovó pegasse. Então, depois desse dia, ele acabou de fato saindo da casa da avó, né? Já tinha criado muito problema e acaba indo morar no apartamento próprio, né? No apartamento dele, que é no prédio, então, no prédio Oxford, que é onde basicamente as coisas vão acontecer, vai ser ali o fim dele também, né? Por quê? Quando ele escolhe o apartamento, ele escolhe, né, o Oxford, que era um lugar que morava basicamente somente negros, pelo que você pode ver ali, e ele escolhe então o apartamento 213, mais um número aí para o pessoal ficar preocupado futuramente quando for colocar nas portas, né, da casa ou do hotel, assim, que é como fizeram ali com o iluminado. Mas ele morava no 213 e era lá que ele fazia as estripulias dele, levava as pessoas, só que aí ele começou a ficar assim cada vez mais com mais imaginação. Então ele também separava pedaços de carne, ele deixava, né, coisas ali na geladeira, tinha tudo aquilo que a polícia encontrou, ele sempre tinha na geladeira dele, e descobriu o ácido também que acabava decompondo a carne. Então ele fazia isso dentro do apartamento, só que ele era muito assim, dane-se os outros, porque ele achou que as pessoas não iam sentir o cheiro. Só que quando ele se muda para lá, a Glenda, ela já tinha avisado a polícia diversas vezes: olha, eu tô escutando pessoas gritarem, era caras que apareciam lá. Depois que falavam com ele, entravam para o apartamento dele durante a noite, ela ouvia a serra, ela ouvia grito e ela avisava a polícia e ninguém aparecia. Depois ela ia de novo, ninguém aparecia. Até o dia que ele apareceu lá com um garoto que era irmão do primeiro garoto que ele molestou. Tá? Então ele foi lá, pegou esse garoto e esse garoto falou para ele que sabia quem ele era, que ele tinha feito coisa ruim com o irmão dele. Só que ele vai com o garoto aceita tirar fotos para ele, mas o garoto sabia onde as coisas iam chegar, né, ali. E ele vai junto com o Dahmer pro apartamento. Esse rapazinho tinha 14 anos. Então, lá dentro, né, ele leva o menino e começa uma invenção. Ele decide que ele vai colocar ácido no cérebro do menino, porque ele quer que o menino vire um zumbi, para ele ter um menino sempre. Só que uma coisa assim bizarra vai acontecer, porque ele vai fazer isso, tá? Vai colocar esse ácido na cabeça do menino, só que o menino ainda assim vai conseguir fugir. Quando o menino foge, o pessoal do prédio começa a ver as filhas ali, a filha da Glenda vê, avisa a mãe dela, chamam a polícia, o menino aparece praticamente sem roupa lá fora, no frio, e estava machucado, e a polícia chega e vê ele ali, o menino ali, e a Glenda: vocês precisam levar ele até um posto ali de atendimento médico, vocês precisam entrar em contato com a família dele, os documentos dele, ele não é um adulto. E aí chega o Dahmer. E aí o Dahmer diz o seguinte, que na verdade ele era o namorado dele, morava no mesmo apartamento que ele, mas ele bebia demais, tinha bebido demais, e aí acabou fazendo confusão, os dois acabaram brigando, e ele tinha saído para comprar mais bebida para o namorado dele, que ele sempre fazia aquilo. E o policial: eu posso ver o apartamento? Ele tem documento? Ele disse: tem no apartamento. Ele diz: eu posso então ver o seu apartamento? Ele diz: pode. Ele falou: eu posso levar o meu namorado para casa? Ele diz: pode. E eles deixam o Jeffrey levar o garoto de volta para o apartamento. E a Glenda fazendo um escândalo, porque ele disse que o menino tinha 19 anos. Ele disse: vocês precisam checar o documento desse menino, esse menino não tem 19 anos. E ela começou a ficar muito nervosa, muito nervosa. E ele consegue fazer os policiais apenas sentirem aquele cheiro que vinha do apartamento dele, muito peculiar, só que os policiais não fazem absolutamente nada, porque afinal de contas, deixa pra lá. Ele disse que estava cuidando, colocou o garoto ali no sofá e os policiais foram embora. Não precisa dizer que o garoto acabou perdendo a vida na mão dele. Então o menino conseguiu fugir e os policiais foram lá para devolver o menino para ele. Então quando descobrem tudo que descobrem no apartamento do Dahmer e o Dahmer é preso, né? A Glenda, ela fica muito brava, porque a Glenda começa a ligar e dizer. Inclusive a Glenda, depois que a polícia sai, que ela tinha entregado, né? Eles tinham entregado o menino na mão de novo do Jeffrey, ela começa a ligar para a polícia e dizer que se eles checaram a identidade do garoto, que ela queria notícias do garoto, ela ficou preocupada e não adiantava nada. Depois para ela só sobrava o mau cheiro. E ela também, ela trabalhava como se fosse num jornal. E quando tudo acontece, começa a aparecer várias coberturas ali de imprensa no prédio. O prédio passa a ser uma cena de crime, então as pessoas têm que sair do lugar.
né? Já tinham avisado o pai, já tinham avisado a mãe, e aí ele pega, né, e começa então a contar a história, ele tá contando a história. Então ele vai ajudar também as pessoas a identificar quem são ali os pedaços que estão pelo apartamento dele, mas ele guardava identidades. E aí ele disse que também não tinha só os do apartamento, tinha os da casa que era da mãe e do pai dele, tinha os da casa da avó dele, e ele vai contando ali, então eles chegam ao total de 17 pessoas, tá? 17 vítimas. A coisa foi muito injusta desde o começo. Primeiro que assim, a Glenda, ela passou muito tempo, mas muito tempo chamando a polícia, e ninguém nunca apareceu. Diversas vezes a polícia topou com ele, devolveu vítima para ele, pegou ele na estrada com, sabe, com coisa ali no porta-mala e não fez absolutamente nada. Então, assim, você vai vendo o descaso da polícia com relação às pessoas, o como tratavam a Glenda mal quando ela tentava falar com a polícia, como eles tratavam essas pessoas. Então, assim, era uma coisa muito complicada, porque as vítimas, elas basicamente passaram a ser nada. E assim, é desse jeito que eu tô contando para vocês. Muito rapidamente passa um nome, né? Como, por exemplo, de um rapaz que ele teria tirado a vida, que se chamava Tony. O Tony, ele era mudo, então o Tony, ele era uma pessoa muito especial, que acabou perdendo a vida dele na mão dessa aberração que era esse Dahmer. E o Dahmer sempre, né, acabava ali tendo instintos ali levados ali mais para a parte ali sexual. Uma parte ali mais íntima, né, ele tinha aquele ímpeto, né, depois que ele fazia essas coisas, mas com as pessoas sem vida. E aconteciam coisas assim que nem ele controlava. Como foi o caso, por exemplo, de um cara que ele levou para um hotel chique ali, o cara ficou todo empolgado, eles tinham dançado, porque ele sabia que ele não podia mais entrar na sauna, então ele leva o cara para um hotel, só que ele ia dopar o cara, só que ele acabou meio que bebendo também uma bebida batizada, ele ficou muito chapado, o cara também, e quando ele acorda de manhã, ele vai dar bom dia pro cara, e o cara está basicamente assim, destruído, tá? Ele teria machucado muito o cara, mas muito mesmo, esse não passa nem nome direito, sabe? Então assim, é tudo muito por cima, e aí ele vai e vê que ele não consegue, tipo, ele tirou a vida daquele rapaz, e aí ele tenta trazer o cara de volta, e depois o cara termina numa mala, e depois no porão da casa da avó dele. Então, eram coisas assim que nada parava ele vinha com uns papos como se fosse assim, agora ele perdeu a vida, ele não vai mais conversar comigo, ou ele tentava falar com o pai dele, ele começava a dizer que tinha alguma coisa errada com ele, ou que ele era possuído, ou alguma coisa assim, só que ele tava pouco se lixando. E o engraçado é que tem uma cena que marca bastante, que é quando a avó chama ele para ir na igreja e ele diz que ele não acredita em Deus, porque vai ter um momento em que Jeffrey Dahmer, ele vai se batizar, né, ali, ele vai se entregar a Deus, o Salvador, mas a gente já está se adiantando muito. As pessoas ficam chocadas, né, e obviamente a prefeitura tem muitas desculpas para pedir para as famílias, para a Glenda, que teria avisado diversas vezes ali o que estava acontecendo no lugar, e aí vai mostrando uma realidade também de descaso, né, com muitas pessoas, com pessoas negras, com pessoas latinas, com pessoas asiáticas, com pessoas de outras, né, nacionalidades. Se você não era um americano branco nos Estados Unidos, nem a polícia você tinha direito. E os policiais que teriam que aparecer nesses lugares e os policiais que teriam que ter feito alguma coisa, eles estavam presentes quando tudo aconteceu. E quando descobrem que aquela era a patrulha que deveria ter visto tudo isso, eles simplesmente são afastados do cargo. E vocês pensam que eles vão ficar tranquilos? Não. Eles simplesmente vão começar a passar trote, tá, para as famílias das vítimas, principalmente para a família que é asiática, tá? Então eles começam a passar trote dizendo que se eles não saírem de lá, eles vão perder a vida, ameaçando mesmo. Aí nesse dia, né, o pai, né, do garoto, inclusive essa família asiática, eles tinham chegado lá e o filho deles, na verdade, ele só tinha 14 anos. Então ele vai procurar um advogado. E a advogada diz que vai processar a prefeitura em 10 milhões, porque eles deveriam ter dado, né, ali algum auxílio de proteção para a família. E eles não deram nenhum. E aí tudo bem, só que aí a prefeitura não quer acordo. A prefeitura só faz um acordo de 800 mil, assim, para eles calarem a boca e mais nada. E aí começa a loucura, porque ele sendo preso, né, ele foi preso, e o pai começa a procurar advogado para alegar que ele é insano, e começa a falar do Ed Gein, começa a falar de outros
outros assassinos e tudo mais. Você vê que eles estão tentando construir alguma coisa para ele pelo menos ficar no centro correcional, né, para sempre, porque senão ele poderia ter cadeira elétrica. Ele diz, mas eu não vou para cadeira elétrica, porque não tem isso aqui no nosso estado. Aí ele fala, mas e se trouxerem? São umas coisas muito bizarras, assim, que esse cara fala. E aí, de repente, ele pega e assume aí que ele vai falar que ele é louco sim, porque no começo ele disse que ele não ia falar. Só que quando chega a hora, né, dos depoimentos das mães das vítimas, dos familiares das vítimas, a coisa fica muito séria. As pessoas perdem o controle, é triste, dá vontade de chorar, é muito triste mesmo. E aí ele acaba fazendo ali, falando que ele pede desculpas e tudo mais, e que ele sempre achou que ele tinha algum problema, que ele nunca conseguiu ajuda e que ele nunca conseguiu nada. E ali ele solta, né, enfim, o canto da sereia, porém, o que vai acontecer é o seguinte, não vai colar e eles vão dar para ele 15 prisões perpétuas seguidas, então ele não vai sair da cadeia nunca mais. Só que isso não acontece no final da série, porque no fundo não é o fim. Quando ele vai para a cadeia, ele começa, né, primeiro que as famílias, enquanto ele tá preso, começa a receber aí essa galera ligando, né, e ameaçando. A Glenda começa ali a querer dizer que ela já tinha avisado e que a polícia tinha que se responsabilizar com aquilo. E esses dois policiais aí responsáveis é que passavam os trotes, eles não valiam nada, assim, sabe, ofendiam, humilhavam, xingavam, ameaçavam. E começaram também a fazer história em quadrinho, começaram a fazer várias coisas sobre o Dahmer, as pessoas se vestiam de Dahmer no Halloween e aquilo para a família era muito doloroso, então eles começaram a ver que na verdade as pessoas não valeram de nada e que as pessoas só lembravam do Dahmer. Eles acabam demolindo o prédio que tudo aconteceu e dizem que vão construir ali, né, um santuário, um lugar ali para homenagear as vítimas, mas nunca construíram nada, derrubaram o prédio, o lugar virou um terreno baldio e nunca fizeram absolutamente nada, nem com o nome das vítimas nada. E isso foi uma coisa que a Glenda bateu muito com a prefeitura de frente para fazer eles agirem de alguma forma, mas não adiantou nada. E foi sim ainda uma grande vitória ele ter sido preso. Se não fosse a ajuda de muitas pessoas ali, nada teria acontecido com ele, possivelmente. Talvez ali alguns aninhos de cadeia no máximo. Só que na própria cadeia, ele começa, né, a vida dele é maravilhosa, porque ele vai lá, ele atormenta um guarda, ele dá dinheiro, né, para conseguir gravador, para conseguir radinho, para conseguir o que ele quer. Também começa um fenômeno, porque são os fãs. Então ele já entra na cela dele ali, ele sai de um trabalho que ele ganhava 25 centavos ali por hora, com uma pilha de cartas, e essas cartas são de fãs, dizendo o quanto, né, elas o amam, e eles o amam, e eles mandavam dinheiro nessas cartas, $5, e se você me responder eu te mando mais dinheiro. Então ele ganhava muito dinheiro recebendo cartas de fãs de um assassino. Só que nessa penitenciária tinha um cara, um homem negro, que acabou vendo ali uns jornais do que o Dahmer tinha feito. Só que esse cara, eles não falam na série, mas ele era esquizofrênico. E ele começou a ver aquilo e tudo detalhado. Ele chegou a consumir carne humana, sabemos disso, né? E passa a cena em que ele faz uma única vez, passa essa cena, né? Que ele pega um pedaço de carne ali frita e ingere. E ele fica muito perturbado, principalmente com um menino de 14 anos. Eu procurei quem ele é. O nome dele era Christopher Scaver e ele estava preso, ele era esquizofrênico e tal. E ele era muito, assim, cristão, mas muito cristão. Então ele estava sempre falando com Deus, assim. Ele dava umas alucinadas ali também com Deus. E aí um dia ele viu a questão do garoto de 14 anos. Ele ficou assim, ele gritava, ele urrava na cela. E naquela mesma semana ele simplesmente pediu ali, né, foram conversar com a diretoria da penitenciária para levar ele para ser batizado, porque ele queria aceitar, né, ser batizado para poder, enfim, ser perdoado dos pecados dele. Detalhe, ele não acreditava em Deus, né, mas isso foi noticiado que o Dahmer havia então se convertido, e isso deixou esse rapaz, o Christopher, que era um detento também, tinha os seus problemas ali, né, mentais. Ele simplesmente acha aquilo é um absurdo, como que uma pessoa daquela pode ser batizado. Aquilo conflitou com o que ele acreditava, né, num Deus que perdoa para ele. O Deus dele não era assim, o Deus dele era vingativo. Então ele decide
que ele vai sim fazer justiça a ele mesmo, esse Christopher. E é engraçado nessa parte porque são coisas que acontecem ao mesmo tempo. É um eclipse, o momento exato em que o Gacy, né, o palhaço, a gente tem vídeo aqui no canal do Gacy, ele está recebendo a sua injeção, né, a sua injeção ali letal, e também ao mesmo tempo o Dahmer está levantando ali, né, das águas do batismo ali como um homem perdoado, e dali para frente as coisas não vão ficar boas para ele, porque quando ele souber, o Christopher souber que ele foi batizado, e ele sair para trabalhar, né, que era assim que eles falavam, limpar as coisas ali e tal, o Christopher vai conseguir encontrá-lo, vai pegar uma barra ali, parecia ferro, eu não sei se era ferro ou madeira, não dava para ver muito bem na cena, porque são escuras, essa série é um pouco escura, e ele pega e acaba derrubando o cara que tá com ele, tá, primeiro, e começa a falar para ele que ele não acreditava num Deus que perdoava, que pessoas como ele não mereciam esse Deus, ele merecia um Deus vingativo, e ele diz, você ingeriu a nossa gente, você machucou a nossa gente, você fez tudo o que você quis com a nossa gente, ele estava falando dos negros, e aí ele pega e diz que vai fazer ele sentir tudo o que ele causou nas outras pessoas, e realmente, o que sobrou do Dahmer depois que ele encontrou o Christopher não foi muita coisa, mas obviamente também não foi muito parecido com o que acabava as vítimas, porque por mais que ele fosse um esquizofrênico, ele também não era tão louco a ponto de derreter em ácido, espalhar as partes, deixar as pessoas saberem que o seu filho está em várias partes e dentro de barris de ácido, né? Então é um pouquinho diferente, mas o Christopher encerra a vida do Dahmer, tá? Então o Christopher Carver, ele encerra a vida do Dahmer. A cidade de Milwaukee também fez ali um memorial, né, para vender as coisas do Dahmer e poder dividir entre as famílias, fazer algumas coisas. Um único homem acabou comprando essas coisas e dividiu o dinheiro ali com as famílias, mas mandou destruir as coisas, mandou queimar, mandou destruir todas as coisas para que esses objetos não ficassem na mão das pessoas. E também o Dahmer deixou um testamento, tá? E nesse testamento, o que acontece é que ele deixou lá muito pontuado que ele queria ser cremado e metade das cinzas entregues para o pai, metade das cinzas entregues para a mãe. E é nesse momento, né, que a mãe recebe também ali uma oferta, na verdade. Eles dizem que não incineraram ali, acabaram não colocando no crematório o cérebro do Dahmer, porque eles queriam estudar o cérebro do Dahmer como eles estavam fazendo com o cérebro do Gacy. O pai não concorda, o pai não quer saber disso, o pai não quer que as pessoas façam isso, então ele acaba numa batalha judicial pelo cérebro do filho dele, que ele quer que seja queimado, que vire cinzas, porque era isso que ele deixou em testamento, e o Lionel ganha. Então o cérebro do Dahmer não foi estudado, pelo menos, né, é o que todo mundo pensa, porque quem é que vai saber? Cérebro é cérebro, ninguém estava lá para identificar o DNA do cérebro que queimaram, mas na série ali mostra, né, entrando ali no forninho e tudo mais. Enquanto as famílias morriam de medo, né, ali, e tinham muita raiva também, eles começaram a ter pesadelos, os traumas e tudo mais, tudo vindo ao mesmo tempo. Eles começaram também, além das ameaças, pesadelos, o medo, né, tudo que vinha junto com isso, as pessoas também foram percebendo o quanto a cultura pop estava voltada para aderir ao Dahmer. Então, quase tudo que saía naquela época era sobre o Dahmer. Existe uma coleção de quadrinhos, existia também um pai, né, que na minha opinião também tinha algum problema, não é possível, aquele homem era muito esquisito, né, que começou a escrever um livro. Então assim, meio que assim, onde foi que eu errei? Era acho que o título do livro, que ele queria contar a versão dele, do que ele poderia ter feito de melhor para poder criar o filho dele, o Dahmer, e aparece na televisão, e depois ele... Cara, o pessoal fica muito bravo porque ele ia fazer isso, a família das vítimas começa a dizer que ele não vai fazer isso, e ele começa a escrever, recebem a notícia que o livro vai ser publicado, e é nessa hora que eles entram na justiça e dizem que então, tudo que ele ganhar com o livro, ele vai ter que dar ali para a família das vítimas. Inclusive, antes do Dahmer morrer, também saiu ali uma decisão dizendo que tudo que ele arrecadasse com trabalho ou doação, ele também teria que dar para a família das vítimas. E o pai também, ele queria um filme, né? Ele queria que fizesse um filme e queria, inclusive, já tinha escolhido atores para o filme. Assim, na minha opinião, eu de verdade fiquei pensando quem funcionava menos ali naquela família, mas tudo bem. E ele falando com a mãe dele já muito senil, né? E ele falando, eu queria que a atriz tal
fizesse a senhora no filme do Dahmer e tal. Então, assim, tudo era sobre o Dahmer e as vítimas, nada. Então, tinha uma hora, assim, que as pessoas já até cansavam de processar, porque não tinha muito jeito, sabe? Parece que não adiantava nada e era extremamente cansativo mesmo essa luta. A questão é que nunca fizeram o parque, depois que ele falece, então, as pessoas começam, né, ali a pensar um pouco mais claramente, porque quando ele estava preso, a sensação é que ele poderia sair a qualquer momento e as pessoas não se sentiam nem um pouco confortáveis com aquilo, né? Esse rapaz que tirou a vida dele, ele tinha uma coisa que ele acreditava que ele era Jesus Cristo, então assim, era uma cadeia, né? Era uma cadeia, então tem um pouco de tudo. A mãe também nesse ínterim, né, entre a prisão dele e também todas as coisas que aconteceram, né, com as famílias, e ela viu ali aquelas mães e tal, ela também escreveu uma carta pedindo perdão para as famílias e tentou também, acabou recorrendo ali a tentar tirar a sua vida, mas não deu certo, então a Joyce acabou não conseguindo e tal. A Joyce também não era a favor do livro. Muitas coisas ali era mais coisas de ego do pai mesmo. O pai, ele tinha muito ego em relação a isso, quase como se fosse algo ali, olha que bebê diferente. E era sempre assim, né, culpando. A culpa foi sua, que tomava remédio, que fazia isso, que fazia aquilo, e ela culpava ele porque dizia que ele que ensinou aquele negócio de taxidermia pro menino, que foi isso que levou ele a fazer essas coisas e tudo mais. E a questão é o seguinte, na verdade não, porque na verdade ele era mesmo o que ele era um psicopata, ele era um cara que já tinha, né, ele já era um psicopata, ele foi criando interesses que alimentavam essa psicopatia, desde você ver o sofrimento de animais, como a gente vê ali ele com os peixes, né, primeiro depois pequenininho com os girinos, a frieza em agir em relação à mãe, mas ele, por exemplo, não vai acudir o irmãozinho que tá chorando, então você vai vendo muitas coisas ali dele desde muito pequeno, então ele foi se interessando por coisas que ele achava bizarras, mas que de alguma forma geravam um êxtase único nele, e assim ele foi se construindo. Então, no fundo, isso não é culpa de ninguém, ele é como ele é. Existem coisas que ajudam e coisas que podem retardar isso, até deve ter, mas não era o caso. E quando um psicopata decide tirar a vida, dificilmente ele para. A questão é o seguinte, ele era muito descuidado e ele deu ali várias coisas ali. O descuido dele era grande, ele não se preocupava com o cheiro, ele não se preocupava com muita coisa. E ele simplesmente passava despercebido pela polícia, a polícia deixava ele sempre sair assim, tranquilo. O cara tá lá no meio de um parque de diversão com a calça arriada fazendo, né, coisa ali, e simplesmente a polícia, tá tudo bem, ele tava só bêbado. Aí o cara tá passando, tá dirigindo bêbado. Não tinha aplicação de lei. Então, assim, talvez, né, talvez e só talvez, se a polícia tivesse feito o trabalho delas uma única vez, eles poderiam ter reduzido o número de vítimas pela metade, pelo menos, tá? Porque, sinceramente, foram muitas e muitas e muitas. Inclusive a Glenda poderia ter também ali, se eles tivessem escutado ela, poderia ter diminuído muito também, porque pelo menos ali uns 10 rapazes ele levou para aquele apartamento, incluindo o garoto de 14 anos. Então, quer dizer, né, eles não ouviam, porque no fundo era tudo um preconceito, né, um preconceito grande em relação a, primeiro, né, que eram as vítimas, pessoas negras, e eles eram gays, e também não queriam muita aproximação depois, né, quando ele ficou mais velho, com seus 31 anos de idade, ele também era gay, e assumido, né, então assim, as pessoas ficavam, deixa quieto, e ia ficando quieto, e cada deixa quieto para uma pessoa como ele, são vítimas que vão ficando pelo caminho. Então, é isso que acontece quando você pega pessoas totalmente aí disfuncionais e elas estão fazendo algo errado, que acaba se tornando um crime, na verdade, você diz, deixa pra lá, sem nem ao menos parar para prestar atenção se ele vai voltar a fazer alguma coisa parecida. Por quê? Porque ninguém ouvia. Se ele já tinha uma ficha, né, uma ficha criminal ali a ser consultada, quando a Glenda ligou a primeira vez, eles deveriam ter pelo menos checado o nome dele e descobririam que ele já teria passagem. Se eles tivessem parado ele quando ele estava bêbado, se eles tivessem feito diversas coisas que eles não fizeram. Então, no fundo, ele era o que ele era, mas ele teve também bastante ajuda, né? Porque ele contou com a impunidade, e a impunidade, a polícia também ajudou
ali na hora de ter. Então esse talvez tenha sido o diferencial. Talvez por isso, com tão pouco cuidado que ele tinha, ele tenha conseguido essa façanha, porque no fundo ele passava ileso na mão dos policiais. Ninguém fazia absolutamente nada com ele. Então foi assim que terminou e ele acabou perdendo a vida dele na penitenciária e é classificado aí entre talvez os tops aí conhecidos, que isso acabou virando basicamente aí um tipo de status, né? O cara lá, Ted Bundy, Gacy e Dahmer e muitos outros, né? E, obviamente, é uma série do Ryan Murphy, então tem muita coisa boa, e muito diferente de outras, né, do tema que eu já assisti, então achei muito incrível mesmo. Não dá pra dizer que Evan Pierce não está incrivelmente bem nesse papel, não tem como mesmo, porque ele está, assim, está sensacional, e todo o trabalho também que puxa, né, essa parte de mostrar as coisas que são feitas erradas. Normalmente o Ryan Murphy, ele faz isso, né, principalmente quando ele mostra o descaso, né, das pessoas em sociedade, ele também faz isso muito bem. Eu achei sensacional toda a produção, toda a série, eu acho que realmente tem que estar em alta, porque é uma série muito boa. Porém, né, ela é uma série que mostra um pouco das vítimas, não mostra de uma forma tão, né, ali explícita, mas mostra. E outra coisa também, é sobre o Dahmer, não é sobre as vítimas. Eu acho que esse é o grande problema quando se trata de assuntos como esse, porque acaba se tornando tudo ali na série, tudo em relação à série é voltada única e exclusivamente para a pessoa errada, que é o assassino, e não a vítima, e isso não deixa os familiares nada felizes. Então, uma das famílias está processando a Netflix porque eles não pedem autorização para as famílias, tá? Não é pedido autorização para as famílias para poder fazer as séries, citá-los, colocar atores para fazê-los, né, interpretá-los, eles não pedem autorização. Então uma pessoa ali depois eu vou deixar aqui o nome da moça, ela tá assim, a família tá processando a Netflix porque eles não aguentam mais, é livro, é série, é filme, e eles não aguentam mais ter que passar por isso de novo, de novo e de novo, e eu sinceramente, a gente nunca vai entender, né, porque só se você passar por isso que você vai entender. Mas ninguém aqui vai ficar pensando que é uma coisa fácil, porque a gente imagina que não deve ser mesmo, né? Mas a série em si foi incrível, foi uma série muito boa, sensacional, e fez pela primeira vez, porque eu acho todas as séries dessa temática chatas, uma série muito interessante. Então, gostei bastante, parabéns aí pro Ryan Murphy, eu depois fiquei com um pouco de medo de acabar pendendo um pouco para alguns excessos, como American Horror Story, mas não pendeu não, ficou uma série muito boa, também os atores estavam ótimos, a ambientação muito boa e vale super a pena. Esse é um resumo, tá? Resumo dos 10 episódios, 10 horas de série assistida que eu tô trazendo para vocês aqui em resumo, para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar nessa série, tá? Obviamente que assistir é uma experiência única e é uma experiência, inclusive, que eu recomendo para todos vocês, tá? Então assistam lá, Dahmer, vale bastante a pena, tá disponível na íntegra lá na Netflix. E se você ficou até o final e gostou desse vídeo, deixa o seu like que nós nos vemos em um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo, fui!